E começa mais um Pode Ser, o podcast do nosso Colégio Santa Doroteia. Neste quarto episódio, um tema cada vez mais recorrente e que vem dividindo opiniões, a inteligência artificial. Eu sou Felipe Ferreira, aluno da terceira série do ensino médio. Fica aí que o conteúdo aqui vai ser de alto nível. Olá, meu nome é Olivia, eu sou aluna da primeira série do ensino médio. Nossa conversa terá como educador-mentor Wesley Roque, coordenador do Núcleo de Tecnologias e Inovação do Colégio, e o Lucas Magalhães, especialista em inteligência artificial, e para o nosso orgulho, ele é ex-aluno do Doroteia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Pessoal, antes de entrarmos no tema, é importante a gente apresentar os nossos convidados de peso. O Wesley é especialista na área de engenharia de softwares e governança da tecnologia. Tem mais de 25 anos de experiência nos processos pedagógicos que unem educação e inovação. Desenvolve soluções e sistemas próprios para integrar plataformas educacionais que dão suporte a lideranças e toda a comunidade acadêmica. Seja muito bem-vindo, Wesley. É muito bom ter você aqui conosco. Obrigado, Felipe. E o nosso convidado especialista em inteligência artificial, Lucas Magalhães. É formado em administração, com experiência em estratégias para crescimento de negócios, empreendedorismo, marketing digital e criação de conteúdo. Co-fundador e diretor comercial da Revolução AI, empresa dedicada a soluções de automação, bots, entre outras ferramentas, por meio da inteligência artificial generativa. E muito importante destacar que ele é doroteano. Lucas, muito obrigada pela sua disponibilidade para vir aqui no colégio. Lembra que a gente terá sempre as portas abertas para você. Obrigado, Olivia. Obrigado, Felipe. Valeu. Então, gente, para começar a nossa conversa aqui, esse tema de inteligência artificial é muito curioso, né? E eu queria saber um pouco mais sobre a origem disso, da máquina produzir um pensamento humano. Como que mais ou menos surgiu isso? Assim, eu acho que foi uma forma experimental. Conta pra gente aí, Wesley, como que isso acabou acontecendo? É verdade, verdade. A inteligência artificial, ela é oriunda lá de 1950, né? Nós temos aí vários experimentos e podemos destacar alguns nomes aí que foram muito importantes. Por exemplo, o Alan Turing foi um nome muito importante. O teste de Turing, por exemplo, propõe que um outro ser humano não é capaz de distinguir um texto feito por um ser humano e um texto feito pela máquina. Alan Turing também teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial, interceptando lá a máquina dos nazistas, Enigma, e com isso poupou aí milhares de vidas na Segunda Guerra Mundial. Nós temos outros momentos importantes. Nós temos, por exemplo, a conferência de Dartmouth, onde surgiu o termo inteligência artificial. Nós vamos passar também por Stanford, que você tinha lá experiências com MySim, Deldran, eram aplicações que faziam redes neurais de pensamento através de ensaio e erro, né? Nós temos também na década de 2010, 2012, nós tínhamos experiências mais voltadas com elementos que nós temos hoje na IA, né? Nós começamos então a ter experiências com a OpenAI em 2020, 2019, 2020, e aí essa é a inteligência que as pessoas se apropriaram, o primeiro contato com a inteligência artificial, assim como a internet, né? A internet foi chegando aos poucos para as pessoas, mas em 2020 ela chegou com tudo e muitas pessoas naquela época entendiam inteligência artificial como se fosse só a OpenAI, o ChatGPT, que se popularizou, né? E mesmo naquela época nós já tínhamos outras inteligências já disponíveis no campo mundial. Entendi. Interessante, né? Desde 1950, parece que é uma coisa, igual você falou, tão recente, né? Isso é muito interessante, porque a gente está tendo esse contato mesmo só nesse período agora, né? Assim, é muito novo para a gente essa coisa da inteligência artificial. Exato. A realidade é que é um conceito bem antigo mesmo, né? Sim. Então, como a Wesley disse, surgiu na década de 50, foi evoluindo, foi processual, mas é importante entender que tem vários tipos de inteligência artificial, né? Digamos assim. Então, esse que a gente está mais familiarizado agora, que está se popularizando cada vez mais, né? Que veio ali principalmente, veio se popularizar no final de 2022, é a inteligência artificial generativa, né? Ela é um pouco diferente daquela original, mas é justamente um processo de evolução, assim como a Wesley disse, a internet foi. Então, que surge de uma máquina com um objetivo e vai passando várias máquinas com diferentes objetivos, né? E outra coisa importante é que de 2020 para cá nós temos computadores com capacidade de processamento muito maior, nós temos internet com velocidade muito maior e isso propiciou um cenário muito vantajoso para a IA que nós temos hoje. Sim, certamente, certamente. Eu diria que a IA que a gente tem hoje, ela não seria possível se a gente não tivesse desenvolvimento ali de tecnologias que fossem capazes de sustentar isso ao longo desse mesmo período, né? É proporcional, né? Vai crescendo junto.
a gente vai criando assim com base na nossa necessidade mesmo. É muito interessante a gente focar nesse ponto mesmo, porque, gente, as coisas vão evoluindo, a gente não vai parar de evoluir, a humanidade não vai parar de evoluir. E como que a IA pode continuar evoluindo, sabe? Assim, a gente já pensa, não sei se vocês já viram, tem até uma comparação que fazem da forma que os vídeos de IA eram feitos antes e como que eles são feitos hoje em dia, antes assim, né? 2023 e hoje, 2026, eles estão muito mais realistas, tá muito mais difícil discernir se um vídeo é IA ou se ele é real e, sabe, já tá muito bom e assim, no futuro vai evoluir cada vez mais, né? Penso que vai progredir cada vez mais. E também é muito louco a gente pensar, porque quando nós dois nascemos, já tinha, né, celular, computador, internet, e agora a gente está vendo a progressão da inteligência artificial generativa, principalmente, que vai mudar completamente, não completamente, mas vai mudar bastante como a sociedade vai ser organizada. Então, em relação também ao emprego, informações, como a gente consegue informações, e é muito louco a gente ver isso, tipo, porque eu não imagino, assim, como que era a vida, tipo, do Wesley, né, principalmente, que ele, tipo assim, não tinha um celular, né, uma coisa assim, quando ele era jovem, e agora ele trabalha com isso, e a gente tá vendo o avanço disso, e eu acho isso muito legal. A ideia é a seguinte, a ideia não é perguntar se a IA vai continuar a existir. A ideia é saber como que nós vamos existir e conviver de maneira inteligente, né, e ética com o uso dessa ferramenta, principalmente. O ser humano é o ser da adaptabilidade, né? A gente se adapta, né, às condições que a gente está vivendo e assim, não vai parar de evoluir, né, gente? Então, eu penso que assim, é extraordinário, né, sabe? Nós somos humanos, nós pensamos e tudo, e agora a gente conseguiu fazer até o computador fazer isso, né? E a gente está entrando nesse cenário justamente que as próprias máquinas estão ensinando para as próprias máquinas, né, como trabalhar. Exato. E a evolução ela começa a entrar nessa bola de neve, né, e isso fica muito mais exponencial. Então, por exemplo, você mencionou o avanço, né, da geração de vídeos, que é uma coisa muito, entre aspas, relativamente banal, né, mas como avançou muito rápido, a gente vê isso sendo realmente cada vez mais veloz. Então, é uma evolução que ela é mais veloz, e que as próprias máquinas, hoje em dia, já ensinam as próprias máquinas a evoluir, e toda evolução traz uma revolução também, né? Não é à toa que o nome da minha empresa é Revolução AI, justamente por esse caráter revolucionário que altera padrões, parâmetros, a forma como a gente faz as coisas, a forma como a gente estuda, trabalha, então é um ponto bem interessante mesmo. Quebra paradigmas. Totalmente. Exato. Gente, é porque é aquela coisa, né? Muito assim, no nosso dia a dia, a gente usa essa inteligência artificial, né? Assim, muita coisa na escola a gente usa também, alguns trabalhos propostos pelos professores, tanto para ensinar a gente a usar a IA, né, como manejá-la. E, assim, agora essa pergunta eu faço para você, Lucas. Como que foi sua vida de estudante, assim, sem ter esse contato muito direto com a IA? Você já pensava numa coisa assim, que existia alguma coisa assim? Porque antes era só o Google, a pesquisa, né, na sua época de estudante, era nos livros. Barça, Delta La House. Pergaminhos? Não, tô brincando. Não, vocês estão, né? Olha, assim, na minha época de estudante, de fato, eu não tinha ideia que algo como as ferramentas que a gente tem hoje de IA iriam surgir, iriam estar presentes no nosso dia a dia. Realmente, principalmente na minha época aqui no Doroteia, durante o ensino médio, ensino fundamental, eu não tinha nenhuma perspectiva disso, a gente não conseguia visualizar isso acontecendo porque era realmente algo que não se falava, né? Apesar de já estar sendo desenvolvido quando eu estava aqui no período da escola, tanto que, por exemplo, o ChatGPT, melhor dizendo, a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, foi fundada em 2015, então não é uma empresa assim tão nova quanto parece. Durante a faculdade também, eu acabei formando durante a faculdade, sou formado em administração no FMG e o ChatGPT surgiu justamente, não é que ele surgiu, ele se tornou mais popular no Brasil justamente na minha última semana de aula de faculdade. E provavelmente o meu último ou penúltimo trabalho de faculdade foi quando eu tive o estalo da IA. Eu fiz, em parte, utilizando o ChatGPT para testar. Eu já tinha feito o trabalho e aí eu lembro que na hora da aula lá tinha que ajustar uma coisa, eu não estava tão bom quanto eu imaginei que estaria.
E aí o meu sócio, inclusive, que ele me apresentou a ferramenta, a gente na última semana de aula ele falou, olha, joga aí, vamos ver como é que ficaria, né, se a gente usasse essa tecnologia para fazer isso. E a gente viu ali, fez um teste e viu de fato como que aquilo ali seria revolucionário de fato. Então, esse foi o estalo que eu tive, mas só veio na minha última semana de aula da faculdade. Então, durante a escola eu realmente não tinha nenhuma perspectiva disso, mas eu já me apoiava em algumas tecnologias para me ajudar, assim, com o objetivo de ajudar, né, a encontrar as respostas, né. Então, Google, ferramentas como a gente já estava acostumado antes, né. Entendi. Porque, igual eu falei, né, uma evolução, assim, Wesley nos livros, você no Google, assim, né, para fazer os trabalhos. E agora a gente na IA, né. E assim, eu tenho outra pergunta para você, Lucas. De onde que surgiu esse interesse seu com computadores, com essas coisas de tecnologia? Uhum. Olha, esse interesse veio até posterior, assim, para falar a verdade. Posterior que eu digo, na época de escola, eu não vislumbrava muito isso, então eu não imaginava que eu estaria trabalhando hoje no campo da tecnologia. Uma coisa que eu sabia é que eu queria empreender, e eu queria empreender em uma área que pudesse me trazer um potencial aí de liberdade de ganhos. E a área da tecnologia sempre foi muito atraente para isso, né? Eu sempre gostei dessa atmosfera de startups, dessa atmosfera desse ambiente mesmo de tecnologia como um todo, mas eu não fui ligado à tecnologia naturalmente assim durante essa época. O meu interesse realmente começou a surgir mais durante essa época de faculdade, esse interesse por estar cada vez mais ligado ao ambiente de startups e de inovação, principalmente. É algo que sempre me atraiu, o que me ligou, obviamente, à tecnologia. Mas, como eu disse, assim, o que me veio o estalo de trabalhar com inteligência artificial foi justamente nessa última semana de aula de faculdade, em que eu conheci o ChatGPT pela primeira vez e ali eu percebi que é uma ferramenta que ia mudar muitas coisas que a gente faz, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente estuda, e aquilo ali que me gerou um grande interesse, para falar a verdade. E porque atualmente, né, as inteligências artificiais, elas ajudam muitas coisas na nossa sociedade, como pesquisas na neurociência, a combater impactos já gerados no meio ambiente e várias outras coisas que podem ser benéficas à nossa sociedade. Vocês acham que foi esse o objetivo inicial da IA ou a gente começou a usar para o nosso benefício mesmo? Olha, eu acredito que sim, toda tecnologia ela surge com um objetivo primário, né? Eu acho que o objetivo primário da inteligência artificial era muito exploratório. Então eles realmente no início é um campo que ainda né, muito de pesquisa. Então é realmente um campo que ainda está sendo muito descoberto, as coisas estão sendo descobertas aos poucos, né? Eles pesquisam muito para conseguir entender o potencial daquilo. Só que eles começaram a ver o potencial prático também, né? Então, como aquilo que estava sendo estudado, que é a capacidade da máquina realmente reproduzir o que o humano faz, né? Simular e criar coisas novas também a partir disso, eles passaram a perceber que isso teria um potencial produtivo, né? Digamos assim, prático para a nossa vida do dia a dia, seja para estudo, seja para trabalho, seja para criar coisas novas, seja até para arte, muito entre aspas, né? Digamos assim. Então, eu acho que naturalmente o objetivo talvez não fosse esse, porém ele foi crescendo e foi expandindo para isso a partir do momento que as pessoas, principalmente os desenvolvedores, pesquisadores e depois as pessoas como um todo passaram a observar o potencial que eles teriam para utilizar algo que era muito amplo, muito abrangente, muito pouco tangível para algo que de fato é tangível como a gente utiliza hoje. E aí, obviamente, as empresas que estão por trás disso começaram a ver esse potencial de usuário mesmo e, obviamente, monetizar em cima disso, ganhar em cima disso, né? A gente tem que pensar que, lá, vou resgatando um pouco desse histórico, das experiências que foram realizadas, que realmente o intuito, de uma maneira geral, é monetizar. No entanto, outras pessoas também foram enxergando outras formas de se usar esses recursos. Então, a evolução natural disso, por exemplo, houve uma tendência de você tentar humanizar o contato com a máquina, né? Vários artigos retratam essa parte em que você tem o computador como um objeto que não tem uma interface humana. Então, na ficção científica, na indústria, por exemplo, cinematográfica, você tem vários ensaios lá de produtos que na época não existiam e passaram a existir hoje porque estabeleceu-se essa relação que o Lucas falou. Houve engajamento, houve chamou a atenção das pessoas na época. Então, uniu o útil ao agradável, certo? Mas tudo nasce dessa tendência de tentar humanizar. Até hoje, por exemplo, quando você fala em inteligência artificial, a própria evolução da inteligência artificial perpassa um pouco da semântica, né? Você tem o chatbot, que vem anterior um pouco aí, que diz respostas prontas e que nitidamente você percebe que não está conversando com o humano.
Hoje, alguns tipos de atendimentos têm uma semântica tão próxima que você às vezes tem que perguntar, você é uma IA? E às vezes ela pensa para responder, porque algumas empresas ainda treinam essa IA para responder que não, que eu não sou IA. Então a gente percebe que cada vez mais a tendência é chegar mais próximo do humano, é humanizar, né? Então, Wesley, a gente tem uma pergunta para você. Principalmente para você, né, que trabalha aqui na escola, nesse meio educacional, como que vocês estão usando a IA para entrar nesse meio educacional, sabe? Das disciplinas, do uso acadêmico, de fato. A gente sabe que as pessoas utilizam a inteligência artificial, que os estudantes usam ferramentas para poder estudar, para otimizar seu tempo, não é? Vamos citar aí, por exemplo, o Notebook LM, uma ferramenta que tem uma série de recursos que facilitam ali a criação de resumos, mapas conceituais. Então a gente tem conhecimento disso, né? Os professores também geram e tal. Nós então, aqui na escola, a gente pode citar uma parceria inicial, que hoje o Lucas está aqui. Nós temos desde 2024 um treinamento, né, para os professores, a capacitação dos professores. A ideia é você construir uma política de uso dessa IA dentro da instituição, onde você tenha, por exemplo, um guia de instrução para os alunos, onde você tenha, por exemplo, como conduzir o uso ético dessas ferramentas dentro da instituição, o controle, por exemplo, de trabalhos científicos para que os professores possam discernir, olha, eu uso aqui, pode usar inteligência artificial, aqui não pode, então tem um código de ética interno. Para isso é preciso ter um diagnóstico dessa instituição e fazer. Mas nós usamos, respondendo a sua pergunta, a gente usa, por exemplo, na análise de questões que vocês fazem. Hoje nós conseguimos estabelecer, por exemplo, a análise de uma prova que vocês ainda não fizeram. Baseado em quê? Baseado no planejamento pedagógico que os professores fizeram, baseado no conteúdo de caderno de vocês, baseado no livro que vocês estão estudando, a gente pega a prova e vê. Olha, os meninos têm uma chance de ir bem nessas questões, as questões estão muito fáceis, estão muito difíceis, estão medianas. Há como se fazer um equilíbrio desse uso. Então isso a inteligência artificial propicia, o que com o uso do ser humano seria praticamente impossível, ou o uso de ferramentas computacionais. Exato. É interessante saber que os professores usam Notebook LM e outras ferramentas durante as aulas ou até para preparar, porque é um sinal que as iniciativas da escola não estão tomando forma, né? Estão de fato sendo executadas e isso é bem interessante. Uma das principais recomendações numa política de hoje, a primeira, em todas, pelo menos que eu tenho conhecimento, é a capacitação dos professores. Ter o corpo docente capacitado, bem informado, e isso a gente tem feito nessas capacitações. Inicialmente ia ser uma palestra. O Lucas e o João, que é sócio do Lucas, também é ex-aluno. Eles trouxeram para mim uma palestra. Aí eu falei, não, palestra agora com os professores não vai colar. Os professores querem mais coisa prática. Isso em 2024. 2024. Então nós desenhamos então um workshop, que é composto por uma parte teórica, mas tem a parte de laboratório, parte prática dos professores. E nas nossas avaliações eles gostaram muito. Nós conseguimos uma aderência em 2025 de 95% dos professores participaram conosco. Em 2026 continuaremos. Isso, exato. Viraram vários workshops, né? Vários treinamentos. É isso aí. A IA, essa ferramenta, assim, a gente tem que usar, né, para o nosso benefício mesmo, né? Assim, não abusando disso, claro, né? Assim, em meio à ética, tudo. E é muito importante a gente trabalhar isso nas escolas, né? Porque a gente está aqui para aprender, a escola é uma instituição social. Então, para, sabe, de fato, ter um uso acadêmico disso, eu acho muito importante a forma que os professores estão usando isso e como a gente está fazendo esse paralelo, né, entre os estudos, o conteúdo e a inteligência artificial. Muitas apostilas que a gente recebe são feitas usando IA e podem ajudar muito a gente nesse, sabe, no conhecimento. A gente já até consegue notar uns padrões. Alguns padrões a gente já até nota nas apostilas, em algumas coisas. Dá para perceber mais ou menos assim, né? Igual vocês falaram sobre a IA parecer mais humana, mas ainda tem um rastro de inteligência artificial ali, né? Sim, isso tem muita relação também com a forma como você conduz a IA, né? Isso aí são dois pontos interessantes que eu gostaria de falar sobre IA aplicado ao campo da educação. O primeiro é justamente que o que determina muito a forma como a IA vai se comportar é justamente a nossa capacidade de delegar para ela, a nossa capacidade de gerir ela, né?
Então, até um ponto que é uma habilidade que as pessoas vão precisar ter cada vez mais, inclusive alunos, professores, todo mundo no geral, que é justamente essa capacidade de delegar tarefas, de coordenar e principalmente saber avaliar resultados. E outro ponto que é interessante é justamente a capacidade de personalizar cada vez mais o ensino. Então, se a gente está falando de algo que era antes totalmente mais genérico e mais focado para todas as pessoas, por conta de a capacidade que os professores e educadores têm, de fato, de lidar com a quantidade de alunos que lidam, hoje a gente tem a AI e as tecnologias de inteligência artificial justamente que permitem um grau de personalização maior para cada aluno, de acordo com aquilo que ele gosta de aprender, com a forma como ele gosta de aprender, melhor dizendo. Então, esses são 2 pontos legais para a gente destacar aqui. O material didático é um bom exemplo. Né? Hoje você tem, dentro dos conteúdos do material didático, você tem recursos de estudo autônomo. Há um tempo atrás, não muito longe, a gente tinha um estudo autônomo como uma lista de exercícios. Né? Hoje, quando você usa uma plataforma digital de estudo autônomo, ela consegue gerar questões para você daquilo que você não foi tão bem nas provas, ela consegue gerar adaptabilidade e dificuldade à medida que você erra ou acerta. Né? Isso é o estudo autônomo. Esse é o verdadeiro estudo autônomo. Exato. Porque vai gerando ali a autonomia do aluno em aprender gradativamente no seu ritmo, porque os alunos têm um ritmo diferente. Uns aprendem mais fácil matemática, outros aprendem mais fácil português, mas isso gera um equacionamento. É um grau de personalização muito mais alto. Isso está inserido hoje no material didático de vocês. Fortalecer suas fraquezas e também identificar quais são os pontos fortes, né? Exatamente. Só que automaticamente, porque não tem como o professor fazer isso com 200 alunos. Exatamente. E também na forma que cada aluno é melhor em aprender, né? Tem aluno que é melhor fazendo resumo, tem aluno que é melhor fazendo questão, e aí tem vários tipos de formas que a IA consegue possibilitar a gente vários mecanismos, vários mecanismos dela ajudar cada aluno, e na mesma plataforma um aluno que é melhor fazendo resumo pode fazer um bom resumo ou ler um mapa mental. Tem vários professores que disponibilizam o SAS. Eu acho que é do próprio SAS, inclusive, eles colocam o mapa mental pra gente. Aí tem lista que a gente consegue ver pelo nível igual você falou, que a gente acerta as questões, quais a gente tem que trabalhar mais, ou que ponto é essencial da gente trabalhar, e de acordo também com as questões da prova. Então, tipo, eu posso estar muito bem em um certo assunto, mas que ele não vai cair tanto assim na prova, e aí a IA pode me direcionar para um assunto mais específico. Sim, eu acho interessante também, né, nesse meio acadêmico, a gente falar um pouco assim sobre como que a gente pode usar a IA, né, para às vezes validar uma coisa nossa. Às vezes a gente fez um trabalho ali e a gente pergunta para a IA assim, tá bom, tá dentro do esperado, tá dentro da proposta da questão. Isso é muito interessante, né, porque muitas vezes a gente precisa de uma validação. A IA, a gente pode dizer assim, que ela é como se fosse um professor particular, se a gente souber manuseá-la bem, né? Exato, é que tá, saber manuseá-la bem e o próprio professor também saber fornecer esse tipo de instrução para isso. Uma coisa muito importante, a IA, ela requer que você tenha conteúdo. Quanto mais conteúdo, mais experiência você tem daquilo, é melhor. Então a gente não pode deixar que a IA tome conta, que crie uma dependência naquilo. Então, tudo eu vou perguntar para a IA, vou validar com a IA. É preciso a gente mergulhar ali no pensamento mais profundo, na questão que é da inteligência humana. Você agregar habilidades de resolver situações, problema. Então, quando você consegue estabelecer bem isso, você percebe que quanto mais vocabulário, quanto mais conteúdo você tem, melhor você fica usando IA. É uma coisa natural. Então, o segredo da IA não está na resposta, está na pergunta que você faz. Sim. E, assim, aqui no Doroteia, sem contar o uso profissional e o uso dos estudantes, como que a IA está integrada aqui na escola? Eu falei um pouco disso lá atrás, né? Sim, da questão das avaliações, do mapeamento de dados, por exemplo. A gente consegue perceber, depois de uma prova de vocês, é diferente a gente mapear o resultado, porque antes você tinha num conselho de classe o resultado das notas. Pronto, aquilo era um fato, não tinha como intervir. Agora, você ter uma visão preventiva disso, fazendo análise preventiva antes do resultado, você percebe, por exemplo, quais foram os fatores
que geraram, que podiam gerar, ou poderão gerar ou gerar aquela situação. E na próxima avaliação você consegue corrigir, isso com o uso de inteligência artificial. Então a inteligência artificial hoje ela está incorporada nos sistemas que nós temos também. E isso facilita demais a velocidade que a gente consegue responder e corrigir a rota. Né? Por exemplo, a gente percebe que os meninos, por exemplo, em determinada série, estão ali com algumas defasagens, algumas habilidades e competências lá em história. Então a gente passa para o professor retoma aqueles conteúdos, então na próxima versão vocês têm mais chance de sair bem. Não é só sair bem no resultado, mas adquirir aprendizado. Então essas experiências a gente já tem aqui dentro da escola e elas acontecem de forma muito positiva, muito eficaz. Entendi. E assim, nesse ambiente escolar, né, a gente tem muito, né, igual eu tenho falado, a gente está na geração da IA, né? A nossa geração é a IA. Vocês não pegaram muito essa fase, né, no meio acadêmico de vocês, mas assim, pra gente é uma coisa muito comum. E quanto mais o tempo vai passando, mais as respostas vão ficando mais rápidas, mais assim, instantâneas mesmo, né? Então, o que vocês acham sobre isso, assim, disso tá ficando mais instantâneo, da gente ter que pensar menos? O que vocês acham desse uso excessivo? Queria fazer essa pergunta primeiro para você, Lucas. Queria ver o que você acha sobre isso. Olha, eu acho que assim, o ser humano ele sempre buscou formas de facilitar a vida dele no geral, de encontrar respostas mais rápido, de acelerar coisas que ele não gostaria de fazer ou que são mais chatas para ele fazer, tanto que é aquilo que a gente falou, né? A evolução do conhecimento, ela sempre veio em busca disso. Então, de você encontrar ali respostas para as coisas, ou para suas dúvidas, ou para aquilo que você quer fazer, de uma forma mais rápida, mas ao mesmo tempo verdadeira, né? Então, seja pelo livro, seja pelo Google, né, durante a maior parte da minha época de estudo, seja pela inteligência artificial hoje em dia. Então, a questão a facilidade para encontrar isso é que está cada vez mais real, né? A facilidade para encontrar isso está cada vez maior e a forma como você encontra também está cada vez mais simples, né? Qual que é a grande questão? Eu acredito, sim, que o uso excessivo, ele acaba que vai vir de forma natural pelas pessoas se elas não pararem para pensar o que elas estão fazendo. Então, é natural que a gente queira fazer isso, porém a gente tem que acabar se controlando para também não entrar nesse vício, né? Só que, da mesma forma que algumas respostas vão ser encontradas de forma mais veloz e de forma mais fácil, eu acredito que a IA também vai criar habilidades que vão ser necessárias, como eu disse, que vão surgir muito por conta dessa IA, da forma como a IA atua. Então, a capacidade de você poder delegar tarefas, coordenar diferentes ferramentas, né, entender diferentes cenários para poder conectar isso àquilo que você está de fato querendo buscar. Então, eu vou ser muito hipócrita se eu falar que as pessoas não vão fazer isso, que não devem fazer isso, de buscar encontrar respostas mais velozes. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que esses caminhos que estão sendo criados pela IA vão demandar novas habilidades que vão ser fortalecidas nas pessoas por conta disso. E é aquilo também que a gente falou, né? Não adianta nada você encontrar uma resposta se você não sabe se ela é verdadeira ou não. Então, você vai ter que confirmar de alguma forma. Então, você só consegue avaliar o resultado de alguma coisa se você tem conhecimento sobre aquilo. Então, não adianta nada também encontrar respostas se você não sabe avaliar se aquilo ali está de fato correto ou não. Tem uma autora, a Marta Gabriel, publicou um livro em 2017 que fala um pouco sobre essa questão dessa relação do uso excessivo. Não só dos celulares também, que tem outras distrações, mas fala também desse uso excessivo e dessa dependência. Então, isso já tratado em 2017, nós vamos praticamente para 10 anos atrás, certo? Hoje, então, o cenário é outro, como você descreveu. Mas Cortella tem uma frase que é muito impactante. Ele diz o seguinte, uma informação sem reflexão não gera sabedoria. Exato. Então, veja, não adianta nada a gente acumular informação por informação e aí você ser um pseudo-especialista, né? Aquele negócio do sapor especialista, sendo que você não gerou sabedoria nenhuma daquilo. Então, eu acho que o grande segredo desse excesso, o controle, está nisso. Você precisa ter, por exemplo, não há mesmo sabedoria se aquela informação não tem uma reflexão, se ela não traz ali um engajamento para a parte humana mesmo, para o seu desenvolvimento pessoal. Sem contar que às vezes as informações estão erradas e a pessoa ela repassa, né, ou
sei lá, às vezes fazer um para-casa, se inscreve para estudar, ela não corre atrás de saber se está certo, aí por mais que ela tente decorar, ela tente revisar aquele conteúdo, ela vai estudar de forma errada, ela vai repassar uma informação errada, e se você só ficar lendo e absorvendo aquilo, além de você não conseguir absorver completamente, você ainda está absorvendo coisas erradas. Mergulha muito de cabeça nisso, né? Outro dia eu fui no médico e ele falou assim, que como qualquer outra parte do nosso corpo, quanto menos a gente usa, mais ela vai atrofiando, né? Exato. Assim como o cérebro, Com certeza. que a gente, quanto menos a gente usa ele, né? Quanto menos a gente pensa, a gente faz esse esforço para pensar, menos exercitado ele vai estar, né? Exato. E é interessante da IA que ela exige da gente, né, para usar ela da melhor forma possível, uma boa estruturação de pensamento e raciocínio lógico, principalmente para poder coordenar essa tecnologia, né? E é algo que isso tem que ser desenvolvido da mesma forma. Sim. E outra coisa também que é muito atual, que a gente aqui, a gente tem esse acesso, né, a IA e tudo, mas tem pessoas que não conseguem ter esse acesso de uma forma tão fácil, ou até não têm esse acesso. É uma divisão desigual. E porque também, às vezes, as melhores IAs, elas têm que pagar para você conseguir ter um acesso às que têm informações mais verídicas. E a gente também, por exemplo, pessoas jovens que têm que trabalhar muito cedo, às vezes não têm tempo de utilizar, de desenvolver, então não vão pegar para fazer essa análise, igual eu falei, das respostas, de buscar, às vezes precisam só da informação e vão só pegar aquilo, e ainda das IAs generativas que mais erram, que não tem que pagar e essas coisas. Ontem foi publicado a encíclica do Papa que fala, que chama a reflexão um pouco disso que vocês estão falando. Um pouco não, praticamente tudo que vocês falaram. Porque a encíclica, né, Magnífica, Humanitas, ela trata justamente dessa questão da inteligência artificial não se tornar uma torre de Babel, onde as pessoas ali não se entendem, não tem um valor agregado no ser humano, na construção de um mundo melhor, e sim em interesses próprios. Então, cada um toma um rumo, cada um estica de uma forma. Então, a questão do uso ético, a questão da inclusão é uma questão muito tratada nisso, ou seja, isso realmente vai gerar um benefício para o ser humano como um todo, ou vai ficar nas mãos de poucos que vão dominar o restante? Que acontece em quase tudo, né? Quase tudo é só, quer dizer, tudo, né? Quem tem acesso melhor são sempre os mais favorecidos e tal. Não é só uma coisa só da IA, né? E também, nisso a IA ela não consegue, porque não é a IA, né? São os desenvolvedores que aí possuem as empresas, eles deviam, eu sei que eles não vão fazer, porque, né, não vai gerar muito lucro para eles, porque eles deixariam, sei lá, de graça, eles não vão fazer alguma coisa mais acessível para essas pessoas, né? E isso é muito preocupante, porque não é só com a IA, a gente também tem que pensar isso. O problema não é a IA, né? O problema é a sociedade que a gente está mesmo. E associando um pouco isso, né, sobre a desigualdade do acesso à IA com a educação, como a gente já falou aqui, a IA pode ajudar muito a gente, né, no aprendizado, nesse meio acadêmico. E a partir do momento que a pessoa não tem esse acesso tão fácil como a gente tem, isso acaba prejudicando até mesmo os estudos dela. Porque às vezes nos concursos, nos vestibulares, ela vai estar competindo, né, vai estar concorrendo uma vaga com pessoas que tiveram esse acesso. Então, isso até no meio acadêmico, no ambiente de trabalho, é uma coisa que gera uma desigualdade até social mesmo. Acadêmica, social e em muitos outros âmbitos, né, muitos outros lugares, assim. Exato. Assim, eu tenho uma visão até otimista com relação ao futuro tocando nesse assunto, porque eu acredito que o acesso à informação ele está cada vez mais amplo, né? Está cada vez mais acessível. Em que sentido? Da mesma forma que foi uma evolução para a internet, por exemplo, chegar ao domicílio da maior parte dos brasileiros e das pessoas do mundo, claro que existem locais ainda em que esse acesso é menor, mas foi um processo, né, de evolução e de espalhar mesmo, né, de expandir esse acesso, por exemplo, para as pessoas.
E hoje em dia, por exemplo, até voltando para a questão da internet, a gente tem tecnologias que permitem o acesso em basicamente qualquer lugar do globo. A questão é, financeiramente ainda não compensa para quem comanda isso fornecer para todo mundo. Mas a gente vê sim movimentos voltados para ampliar esse acesso. Eu acho que a mesma lógica vai acontecer com a inteligência artificial. Eu acho que é uma questão de tempo, só que assim, obviamente, aquilo que é mais avançado geralmente vai estar sempre nas mãos de poucos. E eu acho que aquelas pessoas que já têm um potencial de saber aproveitar isso melhor, seja por questões financeiras, sociais, ou seja, até por questões de conhecimento sobre aquilo anterior, vão de fato ter um potencial de ganho maior. Então vão de fato conseguir se distanciar um pouco mais daqueles que não têm isso. Mas eu acho que é um processo natural, apesar de que pode ser lento. Lento assim, para os nossos padrões de hoje, né? Se a gente for para pensar no acesso ao conhecimento ao longo da história da humanidade, deve ter ficado o quê? 1000 anos, 1500 anos, com poucos acessos à informação, até que isso foi crescendo da forma que a gente tem hoje, né? Que todo mundo consegue, a maior parte das pessoas pelo menos, consegue acessar a internet, pelo menos dos grandes centros urbanos e tal. Então eu tenho uma visão otimista quanto a isso, que eu acho que vai ser mais rápido do que a gente imagina. Até porque a sociedade migra para esse ponto. Sim. Então ela não tem como gerar nem monetizar se tiver uma maioria fora disso. Exato. É preciso você gerar o consumo em massa de um determinado recurso. Vou dar um exemplo, por exemplo, do smartphone, por exemplo. Sim. Há anos atrás, você falou, eu não tinha, eu tinha um celular, tá? Tinha um celular com 20 anos de idade, então, um tijolo, mas era um celular. Então a gente vê que isso não era interessante, porque era mais fácil você ter um valor menor, um produto mais acessível financeiramente para as pessoas e que ele generalizasse como objeto de todos nós. Hoje você anda pelas ruas, aí eu não vou discutir as vantagens e desvantagens disso, mas é muito dentro do que o Lucas falou. Ou seja, eu aumento o consumo e aumentando o consumo eu baixo o custo. Sim. Mais pessoas consumindo, pagando cada um pouco e tem um giro, um valor muito maior. Então, eu também tenho essa visão, concordo com o Lucas, essa visão mais otimista. E sobre a IA substituir essa mão de obra no trabalho? Como que isso está impactando? Assim, vocês veem, né, essa IA diariamente, vocês trabalham com isso. Como que isso impacta no trabalho mesmo, nessa questão da substituição da mão de obra humana? E quais as expectativas de vocês também? Se vocês acham que vai haver alguma substituição, o que vocês veem, né, no dia a dia de vocês que está mudando aí? Você não precisa colocar isso só na conta da IA, né? Uhum. A evolução tecnológica como um todo, ela trouxe para o mercado substituição de várias profissões que se extinguiram. A gente vê muito isso na Revolução Industrial, né? Exatamente. No contexto histórico, vocês podem ter esses registros. Então, a conta na IA. Eu acredito que, assim como outras tecnologias que a sociedade já absorveu, a IA também vai gerar essas rupturas, sem dúvida alguma. Algumas profissões elas vão ser substituídas por outras. Sim, outras. Então, não acredito que a IA venha a criar um cenário de caos. Eu acredito que ela vai perpassar pela sociedade, até porque nós já conversamos sobre isso, é um consumo, né? Então ele tem que trazer benefícios diretos. Então a profissão não existe mais, vão surgir outras profissões. Exato. O próprio engenheiro de dados, por exemplo, hoje no mercado, as faculdades adaptando com isso, era uma profissão que não tinha, engenheiro de inteligência artificial. Foi descoberto que o segredo muitas vezes não é só consumir a IA, o segredo de você manipular os códigos fontes da IA. A gente estava conversando sobre isso mais cedo, de ferramentas em que você trabalha e você gera outros recursos. Então isso é uma porta que se abre, uma oportunidade sensacional, né? Completamente. Assim, é inegável, claro, que algumas atividades vão ser substituídas por um trabalho feito pela IA. Então, mas é como você disse, em qualquer evolução tecnológica isso aconteceu. Então, da mesma forma que, sei lá, quando surgiu a energia elétrica, quem trocava lampião dos postes da rua, trocava o fogo, foi substituído por alguém que vai saber mexer na energia elétrica, não é um engenheiro elétrico, por exemplo. A mesma lógica está acontecendo hoje em dia. Então, assim, eu acho que sim, existem atividades, existem trabalhos, existem empregos que vão ser substituídos, mas, ao mesmo tempo, diversas outras oportunidades vão ser criadas e as pessoas vão se adaptando a isso. Então, você falou do engenheiro de IA, por exemplo. Hoje, na minha empresa, tem a gente tem time, né? Duas áreas principais, uma área de vendas e uma área de desenvolvimento, né, das tecnologias. E nessa área de desenvolvimento, a gente emprega pessoas, tem time, tem colaboradores que
a profissão que eles têm hoje não existia há 2, 3 anos atrás. E são pessoas que hoje têm essa profissão e trabalham com isso ativamente. Então, são novas oportunidades surgindo para se adaptar a esse novo meio e, obviamente, parte das atividades que a gente faz sendo alterada, né? Sendo substituída, assim. Então, não é para fazer alarde, claro que não, mas sim, é inegável que algumas funções vão ser substituídas, mas também é inegável que novas vão surgir. Entendi. E também vai ser de uma forma gradativa, não vai ser do nada, vai Exato, sumir. exato. É igual a gente está falando, da mesma forma que o acesso a isso vai ser gradual, das pessoas no geral, né? A mesma lógica serve para substituição dessas funções. Se as pessoas levam um tempo para se adaptar e aprender a utilizar aquilo, que dirá, de fato, implementar aquilo de vez nos campos produtivos ou em qualquer lugar, a ponto de causar um impacto gigante assim. Então é porque a gente, às vezes, muitas vezes é normal a gente ficar preso em uma espécie de bolha, ainda mais nós trabalhamos no meio, né? Achando que a gente sabe o potencial de tudo, a gente vê na prática, a gente sabe o que está na vanguarda. Então, para a gente fica muito claro assim, onde que vai ser substituído, o que vai ser substituído. Só que para a maior parte das pessoas não é uma realidade. Então, a gente está numa bolha que a gente vê isso acontecendo com mais prática, né? A gente vê isso acontecendo de forma mais constante, mas na maior parte dos lugares não é tão assim presente, né? Assistir essa evolução com o passar do tempo é muito interessante, que muitas coisas vocês não viram passar. Mas eu vim de uma época que aqui, né, na escola, isso na década de 90, quando nós compramos e montamos o primeiro laboratório de informática, isso foi em 91. Então, naquela época, montou-se um laboratório de informática sem um propósito, que hoje é uma realidade que não acontece na escola. Hoje, para qualquer coisa que você venha adotar, ela tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Ou seja, isso vai gerar aprendizagem, vai favorecer o professor na parte acadêmica do ensino para os alunos. Então, naquela época, nós montamos os computadores porque quem não tinha computador não estava atualizado com as tendências atuais. Então, a gente não pode sair rasgando tudo e dizer, não, quem não usa IA está fora, ou então isso vai acabar substituindo. Naquela época do computador, tinha essa teoria, o computador ia substituir o professor. Né? E isso, de forma alguma, era aceitável até hoje não é aceitável. Assim como a inteligência artificial pode substituir o professor, você deu exemplo, né? A IA pode ser um professor particular, sim, mas ela não substitui a orientação, o direcionamento, a condução da aprendizagem de vocês. Exato. Que o professor tem nas mãos. E a conexão também, né, com o professor. Conexão das ideias. Isso não vai morrer. Isso eu duvido muito, assim. E, por exemplo, até pensando do ponto de vista de vocês, primeiro ano, terceiro ano, o que vocês vislumbram profissionalmente? Já está pensando num modo mais de IA? Tipo assim, a profissão que vocês se visualizam fazendo, já teria aplicação de IA? Já teria algum tipo de contexto para isso? Olha, eu me vejo muito nessa área da tecnologia, sabe? Eu me identifico na área de exatas e, claro, né, na IA, nesse tipo de programação não tem muito isso. É matemática pura, muitas vezes. Sim. Lógica pura, né? Exato. Eu acho que, assim, cada um dos cursos vai envolver um pouco IA, vai acabar envolvendo um pouco IA, sabe? E assim, trazendo aquilo de antes, né, que a gente estava falando agora, eu acho que, vamos pegar a Revolução Industrial, é sempre um momento de crise, né, porque é uma coisa muito nova, só que vai se alinhando, sabe, vai se corrigindo. Então eu acho que ainda que na escolha dos cursos a gente tem muito um medo de, às vezes, escolher um curso que às vezes não vai ter IA, não vai envolver muita coisa, mas eu acho que além de cada curso ter um pouquinho disso, as coisas vão se adaptando, vão se alinhando ao padrão que a gente vai estar vivendo. Uhum. Exato. Eu vejo a IA inserida praticamente em todas as áreas. Sim. Não, definitivamente. Ela tem adaptabilidade como uma evolução natural de cada profissão. Então, na medicina, nas artes, na música, no entretenimento, você vê muito isso. Às vezes, como você falou no início, é difícil distinguir agora, com a qualidade da geração de imagens e efeitos, se aquilo foi feito em IA ou se aquilo é um fato real, de fato. Então eu vejo a IA entrando nessas profissões e em algumas seguindo esse direcionamento que eu falei para vocês, que é o direcionamento que você, dentro da inteligência artificial, você não consome só, e não só especificamente só, você começa a criar outras soluções em benefício da sociedade. Exatamente, assim, uma coisa que eu até queria complementar do que eu estava falando, do que eu acabei de falar, é que
às vezes, a gente vai só ter um contato diferente com a IA, né, nas áreas, assim. Por exemplo, em uma área eu vou ter um contato mais direto, em outra eu não vou ter um contato tão direto, mas assim, a gente não vai deixar de ter, porque a gente não pode negar, isso já está no nosso dia a dia, já está na sociedade mesmo, né? Então, eu acho que a diferença é só o contato que a gente tem. Isso. E do seu ponto de vista? Então, eu penso, né, obviamente, no que eu quero fazer, mas não tão a fundo, porque eu tenho o que eu quero fazer alguma coisa relacionada à química, inicialmente, né, mas como eu ainda estou no primeiro ano e as coisas vão mudando, não sei, né, certamente, mas eu acho, porque eu também queria fazer alguma coisa forense, sabe, então, eu não sei se a IA eu usaria diretamente, porque é uma coisa, né, presencial e, tipo, de coisas que você mexe, que você vê, que você está ali na hora, que você tem que ter um contexto. Não sei se diretamente na minha área eu usaria IA, mas com certeza em outras partes, por exemplo, da investigação forense, alguém poderia usar. Eu acho que sim, mas eu especificamente acho que não tanto. Entendi. Assim, é aquilo que é o que você estava falando, né, Felipe? Eu acho que o grau de utilização, o quão direto vai ser o seu contato é que vai ser muito evidente, né? Mas de alguma forma vai, com certeza. Algum software que vai ser utilizado, alguma ferramenta que vai ser utilizada. Às vezes alguma coisa para simular, talvez. Exato, simulação. Até porque, por exemplo, para você fazer um experimento hoje em dia, você talvez não precisa mais estar mexendo nas coisas e juntando elas no momento específico ali, ou presencialmente, como você disse, né, fisicamente falando, porque o próprio conhecimento com relação a componentes aquilo que você está mexendo, né, já pode ser simulado virtualmente falando, né, então eu acho que é uma coisa que pode acontecer também. Eu vejo muito isso, né, a gente está falando dessas áreas e tudo, assim, principalmente eu acho que uma utilização da IA na química, porque é notório o impacto ambiental que a IA causa. Vocês podem discorrer um pouco sobre isso? Porque, assim, às vezes, a IA usa muita água, né? Ela consome muita água. E acaba que, assim, igual ela falou, eu acho que pode ser uma utilização nessa área da química, porque, sabe, envolve água, esse tipo de coisa, calor específico. E vocês podem discorrer um pouco sobre a utilização de água e o uso da IA? Olha assim, seria mentira se eu falasse que de fato a IA ela necessita de muitos recursos, de água principalmente, né, para ser desenvolvida, para ser mantida e para ser utilizada, né? Então, de fato, principalmente relacionado à refrigeração ali dos data centers que estão fazendo um processamento muito grande de informações ao mesmo tempo, né? Simplificando, basicamente é muita informação para ser processada, o que gasta muita energia, né? Queima muita energia e esquenta muito. E para esfriar isso, para não explodir, não queimar, precisa de água. É a forma que o ser humano utiliza para esfriar a boa parte das coisas ao longo de toda a história, né? Então, o que dizem que usa muito recursos, né? Recursos minerais não, mas recursos materiais, recursos hídricos principalmente, é nesse sentido. E pelo espaço cada vez maior que esses lugares também estão ocupando e a quantidade de energia que eles gastam. Mas eu acho que isso também dois pontos com relação a isso. Primeiramente, isso sempre aconteceu na história da humanidade, então a gente sempre gastou muito mais recursos do que deveria, e a gente sempre foi muito agressivo com relação ao planeta para a maior parte das revoluções que a gente teve. E isso foi se adaptando com o tempo. Então, a quantidade de recursos, a quantidade de necessidade mesmo de utilização de água ou até de recursos minerais, de espaço, vai diminuir com o tempo, conforme as próprias tecnologias vão avançando. E aquela lógica que eu falei no início, de a própria máquina meio que começar a se ensinar, e isso é algo que tem sido propiciado muito recentemente, então é realmente algo muito recente, vai fazer com que cada vez mesmo a máquina seja mais eficiente. Então, ela sendo mais eficiente, ela vai precisar de menos coisas, né, para agir, e, consequentemente, essa evolução que ela está sendo bancada hoje com os recursos que, de fato, são muito gastos, vai compensar, digamos assim, né? Eu, pelo menos, eu imagino, sou otimista, tento ser otimista, né? Tento ser otimista. E não é tanto, assim, quanto se imagina. Eu acho que existe também muito alarde que é feito por parte de
mídia, enfim, é normal isso, né? A gente sabe que é normal. Tem alguns interesses. Tem briga política, tem tudo que Alguns envolve, interesses né? que é para outro podcast. Não, aí daria um podcast só pra isso. E você, Wesley, como que você vê, assim, esse impacto ambiental e o uso da IA? Eu tenho uma visão parecida com a do Lucas em relação a isso. Eu acho que é inegável que há um problema, é inegável que é uma questão que não pode ser simplesmente descartada em detrimento da evolução, né? Vou citar novamente a encíclica do Papa lá, né? Humanidade magnífica, e que você tem o centro, o ser humano. Então, o meio ambiente faz parte da nossa vida. Então, não adianta nós consumirmos informações e excessos, como eu disse também, resgatando a frase do Cortella, informação sem reflexão não gera sabedoria. Mas eu acho que a gente, como seres adaptativos, nós vamos encontrar uma saída. Hoje é um problema que está nas mãos de vocês também, que estão chegando agora, que vão propor novas soluções, vão ter subsídios também para poder contribuir com essa sociedade melhor. E foi assim ao decorrer. Olha a química entrando aí também. Exatamente. Que você fala, você fez o gancho bom, mas eu até pensando na própria evolução. Exato. Será que não tem como criar algum material que resfria melhor que a água, mais eficiente, enfim. Exatamente. Então, é um contexto aí. E assim, gente, é muito interessante, né, a gente parar para pensar sobre isso mesmo, que isso está gerando um impacto ambiental bem forte, mas assim como o Lucas falou, a gente tem que ser otimista, né? A longo prazo isso vai gerar bons frutos. E outra coisa também que parece, nessa questão da refrigeração, parece que de 20 a 50 perguntas, meio litro de água é gasto para refrigeração. E assim, pensa, o uso da IA tão recorrente no nosso dia a dia e como a quantidade disso, né, fica grande fazendo esse somatório, essa bola de neve, né, que são as perguntas. E assim, é muita água gasta, né, gente? Há um exemplo clássico disso na sociedade atual, por exemplo, é a indústria automobilística. Vamos falar do gás carbônico, por exemplo, no consumo dos combustíveis, certo? Aí houve a tendência da migração do carro elétrico com a bateria que tinha um consumo excessivo de energia, então percebeu-se que aquilo também ia gerar um problema. Hoje, a terceira geração já passa por uma tendência de baterias que tem mais durabilidade e tem carga em menos tempo. Então, assim, o ser humano é um ser adaptativo e eu acredito nisso. Nós vamos discutir isso futuramente, se debruçar mais diante desse problema e fazer disso, para nós, vamos dizer assim, trazer como um benefício, uma evolução natural, né? Sem que tenha que pagar o preço do consumo do meio ambiente. Exato. E como eu falei, eu sou otimista com relação a isso, até por conta do caráter de evolução rápida, né, que a tecnologia de hoje em dia nos permite, né? Então, eu acho que é questão de pouco tempo, talvez não tão pouco, mas pouco tempo para a gente realmente conseguir ser mais eficiente nesse uso de recursos, sem precisar de tanta coisa assim. Essa conversa que a gente teve, gente, foi muito boa e muito construtiva para muitos aspectos da nossa vida, tanto no meio acadêmico quanto no meio social, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Queria muito continuar conversando isso com vocês e é um tema muito interessante, né? Como você mesmo falou, Wesley, poderiam ter outros podcasts sobre isso e eu agradeço muito pela presença de vocês aqui hoje. Valeu. Foi de fato muito construtivo, reforço isso porque é uma coisa tão presente na nossa vida que não é tão falada. E vocês esclareceram muitas coisas para a gente. E que também outros alunos também podem agregar esses conhecimentos, até pessoas de outras escolas, né? Se o vídeo passar e tal, a gente consegue percorrer esse conhecimento de todo mundo, porque é um assunto muito atual e muito importante, né? E igual vocês falaram, a gente também, além de poder discorrer sobre esse assunto por horas, a gente também leva a outros assuntos, outros tópicos também super importantes, que são essenciais aí atualmente, principalmente para nós que estamos no ensino médio, que daqui a pouco vamos para o mercado de trabalho, vamos, né? Somos o futuro do país, né? Então é isso. Perfeito. Obrigado, Olivia. Obrigado, Felipe. Valeu, Wesley. Obrigado, Doroteia, também pelo convite. Felipe, Olivia. Obrigado, Wesley. Obrigado.
E você que nos assiste, comenta aqui embaixo sobre o uso da IA na sua vida. Se nós, enquanto sociedade, estamos caminhando no rumo certo ou se precisamos recalcular a rota. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber alerta dos novos conteúdos do colégio. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Pode Ser. O podcast do Colégio Santa Doroteia. Até mais. Tchau, tchau.